uma dor silenciosa que mora no coração de muitos cristãos, uma dor que não se grita, mas que se sussurra nas madrugadas, nas contas que não fecham, no suspiro ao abrir a carteira, na oração que já virou rotina. É aquele clamor interno que diz: Senhor, eu sou fiel, mas por que minha vida financeira continua travada? É um tipo de cansaço que vai além do físico, é espiritual, é emocional e muitas vezes é solitário. Você já sentiu isso? Já viveu essa tensão interna entre desejar uma vida mais próspera e ao mesmo tempo sentir que desejar isso é errado, egoísta ou até contrário à vontade de Deus, como se querer crescer fosse uma forma de traição à humildade? Esse conflito emocional, sutil e profundo, tem mantido muitos filhos de Deus presos num ciclo de escassez, não por falta de fé, mas por uma fé mal compreendida, uma fé que espera, mas não se move, que ora, mas não age, que crê, mas se sabota. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é como um campo fértil. Ele aceita tudo o que você planta, medos ou promessas. Ele não questiona, ele apenas gera. E quando a mente está programada para temer, mesmo a oração mais sincera se torna um grito abafado dentro de um campo mal semeado. Não basta dizer eu creio. A verdadeira fé é uma imagem viva, uma convicção que se instala como semente clara e intencional, alinhada com as promessas de Deus. C.S. Lewis escreveu: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. E talvez a sua dor financeira, essa que insiste em voltar mesmo depois de tantas orações, seja o grito de Deus tentando te despertar para um princípio que você ainda não entendeu ou que talvez ninguém nunca te explicou. Um princípio que está na Bíblia, mas que muitos leem superficialmente. Um princípio que poucos ousam aplicar, porque ele exige mais do que fé, exige alinhamento, decisão, transformação. Então eu te pergunto com amor e profundidade, e se o segredo da abundância nunca esteve na espera passiva por um milagre, mas sim num princípio silencioso, discreto, escondido entre as linhas da palavra? E se a resposta que você tanto procura não vier com barulho, mas com revelação? Comente abaixo: Deus é meu provedor. Isso é mais do que uma frase, é uma semente, e ela está prestes a frutificar. Muitos oram, poucos obedecem. Há uma diferença abismal entre pedir algo a Deus e alinhar-se com os princípios que tornam esse pedido possível. A maioria dos cristãos clama por provisão, mas mantém pensamentos de medo, indignidade e conformismo. Oram por portas abertas, mas mantêm a mente trancada na escassez, e assim, inconscientemente, sabotam a própria colheita. A oração se tornou para muitos um refúgio da inércia, mas a Bíblia diz em Tiago 2,17: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Fé é movimento. Fé é ação. Abraão não herdou a terra porque orou. Ele herdou porque obedeceu. Ele se levantou. Ele saiu. Ele andou por caminhos desconhecidos, movido por uma voz interior que dizia: vai, agora olhe para a sua vida. Quando foi a última vez que você fez algo novo por fé? Quando foi a última vez que você saiu da zona de conforto por crer numa promessa? Muitos dizem crer, mas vivem como quem duvida. Reclamam da falta de colheita, mas nunca verificaram o tipo de semente que tem plantado diariamente no solo da mente. O auto-engano da fé sem obediência é uma prisão invisível, e é preciso coragem para romper com ela. Há um engano sutil, mas destrutivo, que muitos cristãos carregam. Acreditam que contentar-se com pouco é sinônimo de espiritualidade, como se a limitação fosse uma virtude. Mas isso não é fé, é medo disfarçado de humildade. O contentamento verdadeiro é paz interior, não é acomodação diante da miséria. Quantos já olharam para os que prosperam e sentiram desconforto? Quantos carregam um ressentimento escondido, como se o sucesso alheio fosse um espelho de sua própria estagnação? Esse sentimento é um alerta. Ele revela um coração em conflito com a colheita que deseja. Joseph Murphy afirma com clareza: você não está aqui para viver limitado. O universo de Deus é abundante e você é herdeiro. Deus não tem prazer na pobreza de seus filhos. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas muitos leem esse versículo com a mente cheia de filtros de doutrinas mal interpretadas, de experiências traumáticas, de medos antigos. A escassez é muitas vezes uma programação inconsciente herdada e precisa ser quebrada com consciência, palavra e atitude. Deus é um Deus de propósito e tudo que ele faz tem intenção clara. Mas muitos dos seus filhos semeiam de forma vaga, esperando colheitas aleatórias. Semear com fé não é apenas ofertar financeiramente, é plantar ideias, ações, atitudes, palavras, e tudo isso precisa de direção. 2 Coríntios 9:6-7 revela esse princípio: quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia com fartura, com abundância, colherá. Cada um contribua segundo
mundo propôs no coração. O coração precisa propor, precisa definir, precisa saber o que deseja colher. Joseph Murphy ensina que o subconsciente só age sobre imagens claras. Desejos vagos não criam movimentos profundos. É preciso escrever sua colheita desejada com base em promessas bíblicas. É preciso visualizar com fé, com detalhes, com emoção. E mais ainda, é preciso alinhar suas atitudes a essa visão. Falar como quem já recebeu. Agir como quem já possui. Crer como quem já tocou na promessa. A fé específica move o céu, porque ela revela um coração desperto, uma mente alinhada e uma alma que não negocia sua esperança. Muitos dizem que estão esperando em Deus, mas a verdade é que estão apenas parados, com medo. A espera prolongada, quando não acompanhada de obediência, pode ser sinal de desalinhamento espiritual. Frustração constante, comparações, desistência da oração, inveja do sucesso alheio, tudo isso são sintomas de uma fé que se perdeu no meio do caminho. Jesus contou uma parábola em Mateus 25 sobre os talentos, e chamou de mau e negligente aquele que escondeu o talento por medo. Ele não errou por não ter talento, ele errou por não usar. E quantos de nós temos enterrado nossos talentos com a desculpa de que Deus ainda não quis? Quantos, na verdade, estão esperando um sinal enquanto ignoram o que já foi dito? Deus já falou, Deus já prometeu, e o que falta agora não é mais uma confirmação, é movimento. Avalie sua trajetória nos últimos 30 dias. Houve passos de fé? Houve semeadura? Houve decisões ousadas em nome de uma promessa? A fé que não arrisca, adormece, e a colheita que não chega pode estar gritando: mova-se. Imagine um campo seco, rachado, árido. Nele, um camponês cava, dia após dia, sem ver nada, até que um dia ele toca numa nascente, e a água jorra. O problema nunca foi a água, o problema era onde ele estava cavando. Assim é a fé verdadeira. Ela cava onde os olhos não veem. Ela insiste mesmo sem sinais. Ela não depende de circunstâncias. Ela se conecta com a fonte invisível. João 7,38 diz: do seu interior fluirão rios de água viva. A abundância não vem de fora. Ela brota de dentro, mas só brota onde se cava com fé, com persistência, com clareza. Joseph Murphy ensina que tudo o que você precisa já foi criado em Cristo. A cura, a provisão, o crescimento, tudo está disponível, mas há bloqueios internos que impedem esse rio de fluir. Medos, crenças, traumas. É preciso romper essas camadas. E isso não se faz com desespero, se faz com convicção, cavando todos os dias com esperança e crendo, mesmo em silêncio, que a fonte está prestes a jorrar. A prosperidade divina não é uma resposta à ansiedade. Ela é o fruto de uma aliança. E essa aliança é selada com obediência, constância, verdade. Deus não se move por urgência emocional, mas por coerência espiritual. Ele honra aqueles que honram seus princípios. Joseph Murphy afirmou: você é o seu próprio milagre quando aprende a usar a mente como instrumento de Deus. O plano discreto de riqueza não está escondido de você, está escondido em você, esperando que você pare de pedir e comece a aplicar, que você pare de correr e comece a alinhar, que você pare de duvidar e comece a viver como herdeiro. Billy Graham disse: a fé que salva é aquela que transforma. A mesma fé que salva também multiplica, cura e provê, mas ela precisa ser vivida, não apenas acreditada. Você tem uma conta espiritual no reino. Ela foi aberta por Cristo. Ela já está cheia, mas só acessa quem tem a senha. E a senha é obediência. Hoje, você pode continuar ouvindo, ou pode decidir aplicar, porque o plano de Deus nunca foi esconder a provisão, foi treinar você para sustentá-la. E isso, meu irmão, minha irmã, muda tudo.